Põe a semente na terra e não será em vão. Não te preocupe, a colheita planta para o irmão. Põe a semente na terra e não será em vão. Não te preocupe, a colheita planta para o irmão. Põe a semente na terra e não será em vão. Não vamos preocupar com a colheita, porque nós estamos plantando para o irmão, para a irmã. Você já colocou a sua sementinha na terra hoje? Qual é a semente que você vai plantar hoje? A semente do amor, a semente do perdão, a semente da acolhida, a semente da caridade, do cuidado com a vida. Qual é a semente que você pretende colocar na terra hoje? Lembrando que você está plantando para o irmão, para a irmã. E uma vez que você coloca essa semente na terra, não se preocupe, porque é Deus que vai fazer crescer. Neste momento, meu irmão e minha irmã, em silêncio profundo, em comunhão com o nosso Deus, vamos fazer as nossas preces, vamos trazer presente as nossas intenções. Queremos nesse momento rezar pelo Hugo Costa, Esther Costa, Miguel Barros, pelo Richarlison, Ana Gabriela. Rezemos também pela Maria Rita, Cecília, Pedro Miguel. Vamos colocar no colo de Deus também a Luciana, a Edith, a Iraí, a Iranilde, a Edith Soares, Francimar, Isilda, Maria Nunes e Rita Nunes, Maria de Lourdes Feitosa, Dona Francisca, Bárbara Costa, Cássio Leonardo, Carla Graciene Silva Soposto, Reis, o seu Francisco do Terço, a Joana e a Lucivânia, Solange Oliveira, Maroli, Milena, Coelho, Neide Solange Gomes, Alex Mota Gil, o Luiz Carlos Brito, Tereza Ricelli Bezerra e o Cleidinaldo Pereira da Silva. Também vamos trazer presente para a nossa oração todos os idosos, idosas, cuidadores e cuidadoras, as pessoas que estão desempregadas. Rezemos também pelo nosso país. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho da liturgia de hoje está em Marcos, capítulo 4, do versículo 26 ao 34. Ouvi, irmão e irmã, a palavra do Santo Evangelho escrito por Marcos. Glória a vós, Senhor. E Jesus continuou dizendo: o reino de Deus é como um homem que espalha a semente na terra. Depois ele dorme e acorda, noite e dia, e a semente vai brotando e crescendo. Mas o homem não sabe como isso acontece. A terra produz fruto por si mesma. Primeiro aparecem as folhas, depois a espiga e, por fim, os grãos enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem corta com a foice, porque o tempo da colheita chegou. Jesus dizia ainda: com que coisa podemos comparar o reino de Deus? Que parábolas podemos usar? O reino é como uma semente de mostarda, que é a menor de todas as sementes da terra. Mas quando é semeada,
A mostarda cresce e torna-se maior que todas as plantas. Ela dá ramos grandes, de modo que os pássaros do céu podem fazer ninhos em sua sombra. Palavra, não. E Jesus continuava a palavra usando muitas outras parábolas como essa, conforme eles podiam compreender. Para a multidão, Jesus só falava com parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, ele explicava tudo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem. A parábola, as duas, né, que aparecem no Evangelho de hoje, bastante conhecida, né? Já ouvimos com certeza muitas vezes, para lembrar que Jesus buscava sempre na vida das pessoas, nos acontecimentos, ele buscava os elementos, as imagens que ajudasse o povo a perceber, que ajudasse o povo a experimentar o reino de Deus. Aqui ele conta duas parábolas, duas histórias, né? Que acontecem todos os dias na nossa vida e na vida daquelas pessoas, na vida de todos nós. Tudo isso acontece todos os dias. E se a gente prestar bastante atenção, a gente vai conseguir entender, né? Ou seja, é a história das duas sementes. A semente que cresce sozinha e a semente de mostarda que cresce e depois se torna uma grande árvore, né? Se torna uma grande árvore. O agricultor que planta conhece o processo, né? O agricultor que planta, ele já conhece o processo. Eu conheço o processo, você conhece o processo, nós conhecemos o processo. Semente, se a gente coloca a semente na terra, depois ela vai criando, né? Ela vai nascendo um fiozinho, né? Todas as sementes geralmente é assim, um fiozinho, depois vem a folha, né? Aí depois vem o grão, né? Aí vem o grão e aí depois o fruto, né? O grão, não, o fruto e depois o grão. Esse é o processo geralmente da plantinha, né? O fiozinho verde, folha, a espiga, né? O fruto e aí depois vem o grão. É interessante a gente observar isso, que às vezes a gente não se dá conta desse processo, né? Não se dá conta desse processo. E quando isso vai acontecendo, o agricultor jamais pode cortar, pegar a foice, né, e sair cortando, né? Porque aí ele interrompe o processo, né? Então ele não pode cortar antes do tempo, ele precisa ter paciência, né? Ele precisa saber esperar. E assim é o reino de Deus. O reino de Deus também tem processo, o reino de Deus tem etapas, tem prazo, tem crescimento, né? Vai crescendo aos poucos o reino de Deus, né? Então tem processo, não acontece assim de uma hora para outra. A gente precisa saber esperar, porque tem processo, né? E processo leva tempo, né? Ou seja, acontece aos poucos. Voltando para a planta, a planta produz fruto no momento certo. Assim também o reino de Deus produz fruto no tempo marcado, né? E esse tempo é interessante que ninguém sabe explicar, né? Ninguém sabe explicar essa força misteriosa, ninguém sabe explicar. Só Deus sabe, porque Deus, é o dono de tudo. A semente de mostarda, ela é pequena, diz que ela é muito, eu nunca vi, mas ela é minúsculazinha, ela é bem pequenininha mesmo, né?
Mas ela cresce e no fim os passarinhos fazem os seus ninhos, né, nos seus ramos. Ela fica uma planta, ela cresce muito, ela se torna uma planta grande, capaz de abrigar os passarinhos. Assim é o reino de Deus. Começa com Jesus e uns poucos discípulos, né? A Bíblia, né, o Evangelho fala, o reino de Deus começa com Jesus e uns poucos discípulos e discípulas. Depois, Jesus, né, foi crucificado, primeiro foi perseguido, foi caluniado, foi condenado, foi preso, foi crucificado, mas cresceu e foi se estendendo, né, os seus ramos, né, por todo, até atingir todo o mundo, né? Até atingir todo o mundo. Todos os passarinhos podiam construir os seus ninhos nos ramos, né? Nos ramos de Jesus. Todos os passarinhos. Quando fala aqui de todos os passarinhos, fala também aqui dos pagãos. Não é só o pessoal de Israel, os judeus que tinham direito, né, a fazer os seus ninhos nos ramos de Jesus, mas também os pagãos. Né, isso não é privilégio só nosso, de quem está na igreja, de quem está nas igrejas, nas comunidades, nos grupos, mas todos podem usufruir da presença de Deus. Basta querer, todos nós podemos usufruir da presença de Deus. Veja, se a gente observar, Jesus, por isso Jesus usava palavras simples, usava as parábolas tiradas do dia a dia do povo, para que o povo pudesse experimentar, para que o povo pudesse ver, entender o extraordinário, né, de Deus que acontecia nas pequenas coisas, nos pequenos acontecimentos do dia a dia do povo. Então Jesus explica muito bem o reino de Deus e ele está dizendo, quando ele fala dos passarinhos, ele está dizendo, todos têm direitos a usufruir, todos podem, na verdade, participar do reino de Deus. Que Jesus, nesse dia de hoje, nos conceda a graça da gente poder experimentar Deus no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, nas pequenas coisas, nos pequenos acontecimentos. Que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus.